Jesus esteja em nossos corações. As aflições, os problemas, os sofrimentos, eles possuem basicamente duas origens. Ou estão relacionados a ações que nós tivemos em vidas passadas, em outras encarnações, ou estão vinculados a escolhas e atitudes que nós tomamos nessa existência atual. O nosso orgulho, nossa vaidade, prefere muitas vezes colocar a culpa das nossas dificuldades nos outros, né? Em algo externo a nós. E o Evangelho nos diz para buscarmos a humildade, para a nossa própria felicidade, buscarmos o autoconhecimento, identificando em nós o que nós precisamos melhorar para evitar essas aflições. Então o Evangelho diz que nós somos os artífices, os autores dos nossos próprios infortúnios. Mas isso às vezes a gente tem dificuldade de aceitar por conta do orgulho. E o Evangelho vai nos trazer diversos exemplos sobre essa questão. Então, uma frase do Evangelho: quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Então, por exemplo, uma alimentação desregrada, uma alimentação em excesso ou em carência, uma alimentação insuficiente, gera ali um impacto no nosso organismo, na nossa saúde, no nosso sistema imunológico, gerando algumas enfermidades. Os vícios geram doenças de diversas ordens. Então, todos os excessos nos levam ao desequilíbrio, inclusive os excessos que vêm do nosso espírito. Então, quando nós explodimos na ira, na cólera, na irritação, isso impacta as nossas células, né? As explosões de cólera, o cultivo de mágoas, o orgulho, quando nós queremos estar sempre com a razão, defender só o nosso ponto de vista, muitas vezes diminuindo e não respeitando a forma de enxergar do outro. Então, todas essas reações emocionais, desses sentimentos mais profundos, também acabam ali criando doenças e enfermidades. Esses excessos que são os excessos do espírito. Outra frase no Evangelho, que ele nos chama a atenção, é sobre a questão dos pais. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram na infância suas más tendências, deixando desenvolver o orgulho, o egoísmo, e mais tarde se decepcionando, né, com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos. Então, a criança que não é educada, que não é orientada, que não tem limites hoje, amanhã será o adulto que vai gerar no meio social a agressividade, muitas vezes, desavenças, conflitos, falta de respeito em relação ao outro, achando que o mundo deve se curvar a ele, né? Então, sem a experiência da frustração, que é dado pelos limites, pela orientação dos pais, a criança não desenvolve ferramentas internas de enfrentamento aos desafios da vida. Ela não desenvolve autonomia emocional. Porque se ela é super protegida o tempo inteiro, se ela não tem essa frustração, ou seja, se ela tem tudo o que ela quer, na hora que ela quer, no momento que ela for para a vida e ela estiver diante de uma situação difícil, ela não vai saber o que fazer porque ela não foi exercitada, ela foi sempre exercitada no sentido de ter aquilo que sempre quis. E no momento que ela não tiver, não vai saber como agir. Então, tem até um psicoterapeuta especialista em psicologia educacional, que é o Leo Freeman. Ele tem um vídeo no YouTube que vale a pena assistir, que fala sobre a síndrome do imperador, que é quando os pais expressam através do seu orgulho uma super proteção tão excessiva e nociva, que não permite a criança de se desenvolver. Então, a um tal nível que essa criança é tão protegida ali numa bolha que nunca se frustra.
né? Não deixando essa criança crescer, colocando ela numa posição muitas vezes de incapaz, porque a criança que não faz aquilo que já tem condições, ela vai interiorizando esse conceito de que ela não consegue. E quando nós fazemos pelo outro, pode ser o nosso filho ou não, mas quando nós fazemos pelo outro aquilo que ele já pode fazer, nós impedimos essa pessoa desenvolver-se, né? Criar ferramentas próprias, e essa pessoa vai se tornando dependente. Outra frase do Evangelho: quantos desentendimentos poderiam ser evitados com mais moderação e menos suscetibilidade, né? Então, quantas agressões, quantos crimes, quantas separações, sejam conjugais, ou entre amigos, ou entre familiares, ocorrem porque não existe ali um autocontrole emocional, uma moderação. Daí a importância da gente não agir, não falar nada enquanto estivermos sob o calor das emoções. Procurarmos antes nos acalmar. É nesse sentido que o hábito da oração, da vigilância, antes da gente falar algo, antes da gente fazer algo, nos previne da criação de uma série de aflições ao nosso redor. Quando a gente busca a vivência do Evangelho, ou a gente se esforça para colocar em prática os ensinamentos de Jesus e procura praticar bem, isso vai nos ajudando, vai nos auxiliando, nos fortalecendo para que a gente não crie para nós mesmos mais aflições do que nós já temos. O Evangelho diz ainda para a gente sempre nos perguntarmos a nós mesmos, né? Interrogarmos a nossa consciência assim, né? Se eu tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito isso, eu estaria ou não nessa situação? O que eu posso fazer para melhorar, para criar para o futuro, para projetar para o futuro situações diferentes dessa que nós estamos vivendo? Então, o que nós podemos fazer para mudar a nós mesmos, porque nós não conseguimos mudar o outro, para melhorar a situação da nossa vida, né? Então, os benfeitores espirituais sempre estarão conosco. Nosso anjo da guarda estará sempre nos impulsionando para o nosso progresso, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. Mas esses irmãos, né, esses benfeitores, eles não podem fazer por nós o que só nós podemos, né? E isso faz parte do desenvolvimento das nossas forças pessoais. Então, essas mudanças que nós realizamos dentro de nós, não é só porque a religião nos pede, mas é para nossa própria paz, para nossa própria felicidade, para o nosso próprio bem-estar. Então, mudando a nós mesmos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, nós mudamos as situações que nos cercam, né? E essas situações se tornam melhores e mais felizes.